Bom dia, aluninhos da turma 702, professores que estão no grupo, diretores, coordenadores e também responsáveis que participam do grupo aí. Bom dia a todos, espero que todos sejam bem, seguindo aí as prevenções, né? E se Deus quiser, em breve estaremos juntos de novo aí com saúde, né? Isso que é o mais importante. Bem, gente, na nossa aulinha de hoje, eu separei, tá? A gente vai por parte, tá? Se alguns alunos já conseguiram fazer alguns exercícios, acharam fácil, tranquilo o que foi dado na aula, mas tem alguns alunos que apresentam muitas dificuldades, então estou aqui para isso, tá? Para ajudar vocês, tirar as dúvidas, tá? E é isso aí. Vamos lá para a aula de matemática, né? Estou aqui na apostila, aberta aqui na página apostila de vocês. A primeira aula, gente, ele fala, né, como a gente já falou, que fala dos números inteiros que nós já estudamos lá antes da pandemia, né? Que é aqueles numerozinhos que são tanto positivo como negativo. A gente vai dar uma olhadinha, preparei uma aulinha e dei uma dica para vocês de cada exercício, tá? De alguns exercícios que vocês vão responder. Eu fiz alguns exercícios com valores diferentes, vocês vão usar os de vocês e é bem tranquilo. Essa primeira parte da aula de hoje, ela é bem tranquila, tá? Vocês vão conhecer os números, né, inteiros, as relações entre eles, quem é o maior, quem é o menor, a distância entre a reta, né? Não vou falar de módulo nessa aula de hoje, só vou falar a representação dos números na reta numérica, mas eu separei essa reta numérica aqui em uma outra parte aqui. Vamos aqui, gente. Trouxe para cá. Vamos botar, tá aqui. Bem, gente, eu separei aqui, ó, a representação dos números inteiros na reta numérica. Gente, é bem tranquilo isso aqui, ó. Vocês vão perceber, tá, que os números inteiros, tá, não são números com vírgula, números decimais, são números inteiros. Mas para o meu lado direito, do zero, são nossos números positivos. O professor parou no 5, não para no 5. Isso aqui é infinito, tá? Essa setinha indica que ele é infinito, é mais infinito, quer dizer, mais 6, mais 7, tá? Mais 8, infinitamente. E para a minha esquerda tem os nossos números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Aí essa setinha quer dizer que são infinitos, tudo bem? Então o centro dele é o zero, tá? Bem, gente, eu estava vendo em alguns exercícios de vocês, vamos falar de opostos, tá? Oposto é a mesma coisa que simétrico. Então, já aqui vai uma dica para a questão 1, que fala de oposto ou simétrico. Gente, oposto de mais 1 é menos 1. Oposto ou simétrico de mais 2 é menos 2. Repare que o centro entre eles está o zero? Sim. O centro dos opostos sempre será o zero. Então, operações entre números negativos será sempre operações entre opostos, números opostos, tipo mais 1 e menos 1, somando os dois é igual a zero. Tá? Então, quem é o oposto de mais 5, menos 5? Aqui na reta, né? Como tem uma seta, existe infinitos números aqui. Então, se eu perguntar qual é o oposto de mais 1000, do outro lado vai ser o menos 1000. Tá bom? Então, números opostos são aqueles números iguais, né? Mas com sinais diferentes e, e posições opostas na reta numérica, tá bom? Então depois a gente vai falar da questão, a gente já pode, já com essa explicaçãozinha, a gente pode resolver a questão 1 de vocês, mas a questão 1 de vocês só faz duas perguntinhas lá, determine o simétrico oposto dos números abaixo. O simétrico de menos 50 é mais 50. Tranquilo, tá? Vou aumentar o número aqui. Vou aumentar o número aqui. Vou botar maior. Vou botar negrito.
Eu acho que está dando para vocês enxergarem aí. Então, vamos lá. Quem é o oposto de mais 89? Se ele está positivo, vai ficar negativo. Menos 89. Quem é o oposto de menos 100? Mais 100. Tá? Lembrando que a operação entre eles é igual a zero, tá? Se tiver números assim, esses números com sinais iguais, mas com sinais diferentes, a operação entre eles é igual a zero. E o oposto de mais 1000 é menos 1000. Tranquilinho, tranquilinho, tá? Então, essa questão 1, se eu não me engano, da apostila de vocês, tá? Deixa eu abrir aqui a apostila de vocês, 7º ano. Aqui, ó, ele fala na questão 1, qual é o oposto de um número positivo? Tranquilo, né? Vocês vão responder aqui embaixo. Qual é o oposto de um número negativo? Tranquilinho também. Vamos lá, a gente vai falar da questão 2, um parecido para a questão 2 de vocês. Bem, vamos lá, gente. Vamos voltar para a reta numérica. Bem, gente, na reta numérica, para o meu lado direito, aquele que está mais distante do número é o número maior. Isso com certeza que a gente já conhece, né? Do lado direito, o mais distante do zero é o meu número maior. Não vou falar de módulo nessa aula, tá? Então, o mais distante do zero é um número maior. Então, com certeza, o 5 está mais distante do zero e é maior que o 4. O 4 está mais distante do zero. Então, é assim por diante, tá? O 3 é maior que 2, porque está mais distante do zero. E o 2 é maior que 1, está mais distante do zero, tá? E o 1 é maior que 0. Então, gente, esses números para o meu lado direito, quanto mais distante do zero, é o número maior. Tudo bem? Agora para o meu lado esquerdo. O meu lado esquerdo é o contrário. O mais próximo do zero é o número maior. Então, ó, o 5 é menor que 4, que está mais... O menos 4 está mais próximo do zero. O 4 é menor que o menos 3. O menos 4 é menor que o menos 3, porque está mais próximo do zero, menos 3. O 2, o menos 2 é maior que o menos 3, porque ele está mais próximo do zero. O menos 1 é maior que o menos 2, que está mais próximo do zero. Tranquilo? Então, aquele número que está mais próximo do zero nos negativos, ele é o maior. Professor, então, menos 1 é maior que o menos 1000? Sim. Professor, o menos 3 é maior que o menos 5.000? Sim, ele está mais próximo do zero. Então, gente, aqui desse lado, não estou falando de módulo, tá? Vocês têm exercícios de módulo que a gente vai falar na outra aula, tá? Quando é módulo, não, tá bom? Então, assim, ele sem módulo, sem ser módulo, sem estar na representação de módulo, o número mais próximo do zero, ele é o maior. Então, a gente consegue, assim, responder a questão 2 da apostila, tá? Não coloquei números iguais aos de vocês. Considere os números menos 54, menos 22, menos 1002, mais 1 e menos 15.000, tá? Então, gente, o número aqui, ele quer qual o menor? Qual o menor? Gente, o meu lado esquerdo da vírgula, o menor número é aquele que está... Eu disse que o maior é o que está mais próximo do zero, mas ele quer o menor. O menor é o 15.000. Menos 15.000. E o maior? O maior é o mais 1, né? Só tem um positivo, né? Então, o maior é o mais 1. Porque qualquer número, gente, vou botar um ezinho aqui na frente. 1.500 e mais 1, tá? Então, gente, qualquer número positivo é maior que o número negativo, tudo bem? Então, vamos lá, gente. Vamos voltar ali para a nossa explicaçãozinha, tá? Cadê? Olha que trava. Ah, não, tá aqui. Então, ó, o que eu falei? Vamos lá, vamos voltar. Eu falei que os números para minha esquerda, o maior
é o mais próximo do zero, e para minha direita o maior é aquele mais distante do zero. Então a gente já consegue também fazer a questão 3 da página. Gente, aqui é a página 66 da apostila, e aqui é a página 65 da apostila. A gente já consegue fazer a questão 3 da página 66. Ele quer que coloque esses números em ordem crescente. Então, gente, colocar o número em ordem crescente é do meu maior para o menor. Lembrando que os positivos são maiores que o negativo. Então, o menor número positivo é o mais 2. Tá? Olha a ordem crescente. Depois vem quem? O mais 25, né? Mais 25. Ele quer que coloque os números em ordem crescente. O mais 25 depois... Opa, não, tá errado. Vamos lá. Menor em ordem crescente. Então eu tenho que pegar os negativos. Aquele maior número negativo é em ordem crescente. Desculpa, gente. É do menor número para o maior, tá? Então, menos 654, ele é o menor. É mais distante do zero. Lembrando que um número negativo, qualquer número positivo, ele é maior que os números negativos. Então, menos 154 é o menor número que nós temos aqui. Depois vem o menos 58. Depois vem um número menos 11. Menos 11. Tá? Então, vamos lá. Depois vem um número que? Menos 4. Menos 4. Depois vem um número, ó, nós temos já o menos 654, o menos 58, o menos 11, o menos 4. Depois a gente acabamos já chegamos, estamos próximo do zero, ó, o menos 4 aqui. Já estamos próximo do zero. Aí depois só vem os nossos números o quê? Os nossos números para direita, que é o primeiro mais 2, depois o mais 25, depois o mais 27. Colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bem, gente, colocamos nossos números. Se vocês observarem na reta numérica, os números estão em ordem crescente. Porque, olha só, o meu menor número é aquele que está do lado esquerdo da vírgula, do zero, da reta numérica, que é mais, né? O menor é o mais distante do zero. Então, vai, ó, o menos 58, ele é maior que o menos 654. O menos 11, ele é maior que o menos 50, está chegando mais próximo do zero. O menos 4, ele é maior que o menos 11, maior que o 58 e maior que o 654. Agora, nós vamos para os positivos, tá? Então, esse aqui é menor que 25, que é menor que 27. Então, colocamos os números em ordem crescente, tá? Então, essa parte aí é bem tranquila, gente. Então, lembrando que lá na nossa retinha numérica, para o meu lado direito, o maior é aquele que está mais distante do zero. Para o meu lado esquerdo, o maior é o que está mais próximo do zero. Então, para colocar em ordem... E outra dica, todo número positivo, ele é maior que os números negativos, tá bom? Qualquer número positivo, até o zero, zero com certeza, porque, né, o zero é maior do que qualquer número negativo, tá bom? Então vamos lá para o nosso próxima dica da apostila. Gente, isso daqui é dica para a questão 7 e para a questão 8. Bem, gente, ele coloca uma expressão com letrinhas, expressão algébrica, chamada de expressão algébrica. Ele diz que x menos y, tá? Ele quer saber quanto que vale x menos y, mas ele diz que o x é igual a menos 28 e o y é igual a menos 45. Lembrando que eu vou substituir no lugar de x os seus valores. Mas lembrando que também, toda vez que tiver um sinal de menos, o valor de y tem que colocar entre parênteses, tá? Então vamos lá, ó. O x vale menos 28. Coloquei aqui, tá? O x vale menos 28. Agora, menos
E o meu y vale menos 45. Professor, mas já tem um menos aqui, então toda vez que tiver já o menos, o outro valor a gente tem que colocar entre parênteses, tá? Fecha parênteses, tá? Então, como eu falei lá na aulinha também, numa expressão numérica, quando tiver um sinal negativo antes de qualquer parênteses, colchetes, chaves, a gente tem que trocar o sinal de dentro. Então, menos 28 a gente vai repetir, e esse menos 45 vai virar mais 45. Então, ó, cuidado na questão, vou mostrar lá para vocês, lá na apostila, depois a questão 8, que ela é maior um pouquinho, mas vocês vão seguir a mesma linha de raciocínio. Agora vocês vão brincar como eu ensinei na aula. Eu devo 28, tenho 45, paguei minha dívida? Sim, professor, porque o mais 45 ele é maior, né? Então vai ficar positivo. Agora quanto? Vai 8 menos, né? 45 vai ficar... 5 vai ficar 7, né? Aqui vai valer de 15, né? 15 tira 8 vai ficar 7. Pra cá. E esse número aqui vai valer de 3. 3 tira 2 vai ficar 17, né? Vai ficar mais 17. Se eu somar mais 17, né? Ali. Não é isso? Então vai ficar mais 17. Tá bom? Se eu somar aqui mais 17 com mais 28, vai dar mais 45, se aqui fosse mais. Então, 45 menos 28 vai dar 17, tá? Positivo porque eu tenho 45, mas devo 28, tenho 17. Vamos recapitular? Então, na questão de vocês, tem lá um x menos y. Gente, toda vez, olhem para o sinal ante aqui, ó. Toda vez que tiver uma operação com sinal negativo, vai ter que colocar parênteses. Não esqueçam, tá? Então, ó, o x, antes dele não tem sinal negativo, então não precisa colocar parênteses. Menos 28. Menos. O segundo aqui eu tenho que colocar o valor de y, que é igual a menos 45. Coloquei parênteses. Agora vamos tirar do parênteses. Quando a gente tira do parênteses, na aulinha que eu ensinei, quando tem um sinal negativo, esse número de dentro do parênteses muda o sinal. Então ficou positivo, porque menos com menos é igual a mais. Então eu devo 28, tenho 45, paguei minha dívida, fiquei com 17. Questão tranquilíssima, tá? Então, ó, vou voltar aqui para a apostila que eu vou mostrar para vocês aonde estão essas questões. Né? Essa aqui a gente já falou. A gente já falou dessa. Essa aqui é bem tranquila, pulei a 4. Essa daqui dá para vocês responderem aqui, ó, já falei da reta numérica, ó. Aqui, ó, uma escola promoveu os jogos esportivos cujos resultados estão descritos abaixo. 3 pontos ganho, 8 pontos perdido, perdido é negativo, 7 pontos ganhos e 0 pontos ganhos. Coloque-os na ordem da melhor pontuação para a pior, da melhor, do maior para o menor. A questão 5. Qualquer número negativo é menor que zero? Olha a reta numérica. Qualquer número positivo é maior que zero? Qualquer número positivo é maior que zero? E aí? Qualquer número positivo é maior do que qualquer número negativo? Só olhar a explicação, quais afirmações são verdadeiras. Aqui na questão 6 também é uma questão fácil, vocês vão representar uma reta numérica e vão ver os números que estão entre eles. Ó, na reta numérica, do menos 5 até lá o mais 4, quais os números que estão ali entre eles? É só listar aqui embaixo. Aqui que é a questão que eu estou ensinando agora. Ó. Vocês têm x menos y para x igual a menos 20 e y igual a menos 30. Só colocar o segundo aqui entre parênteses e acontecer aquilo. Cuidado que a questão 7 eu falei que é parecido com a questão 8. Mesma coisa, ó. Quando não tem nada, gente, ele é positivo, tá? Se quiserem colocar o sinalzinho de mais aqui, problema nenhum.
Aqui o A vale mais 13. Cuidado com esse sinal de menos aqui. Tem que colocar o meu B entre parênteses. Quando for positivo, não precisa colocar. Vamos colocar assim porque o meu C é negativo, tá? Então, toda vez que for um número negativo, coloca ele entre parênteses para poder fazer aquela regrinha de sinal antes que eu ensinei na aula, tá bom? Nós falamos de mais questões? Sim, falamos lá. Vamos lá. Questão 9 e 10 eu coloquei um exercício parecido. Então, vamos lá. Dica para a questão 9. Não coloquei valores iguais. Um jogador ganhou 500... Vou botar um pontinho aqui da classe. Ganhou 5 mil reais em uma aposta e perdeu 6.600 em outra. O resultado final das duas apostas, gente, é só fazer isso, ó. Primeira aposta, 5 mil. Então, vou botar um sinal de mais. Se ele ganhou, é mais. 5 mil. Tá? Não vou colocar aqui, vou representar ele só assim. 5 mil ele ganhou. Ele perdeu quantos? 6.600. Então, menos, né? Então, gente, aí ele pergunta assim, o resultado final das duas apostas. Então, se ele ganhou 5 mil, mas perdeu 6.600, ele tem 5 mil, mas perdeu 6.600, ele ficou devendo ou ele ficou ganhando? Ficou devendo, né? Ficou devendo quantos? 6.600 menos dá o quê? 1.600, não é isso? Menos 1.600, né? Então, gente, bem tranquilo essa questão também, que dicas para a questão 9 da apostila, página 167. Aqui é dica para a questão 7 e 8 da apostila, página 66, tá? Vamos lá, o que eu trouxe mais para vocês aqui? Dicas para a questão 10 da apostila, página 67. Questão 10. Durante uma experiência, a temperatura foi medida e estava marcando menos 10 graus Celsius. Vou botar aqui. Vou botar só o menos... botar o graus Celsius. Menos 10 graus Celsius. O professor pediu para baixar para 2. Então, se ele vai baixar, ele vai reduzir, vai diminuir, não é isso? Então, ele vai somar um número, vai para baixo. Então, é simples, é só colocar o menos 2. Pediu para baixar menos 2 graus Celsius. Então, qual será a nova temperatura registrada? Menos 12, né, graus Celsius. Vou recapitular. Ó. Durante uma experiência, a temperatura foi medida e estava marcando menos 10 graus Celsius. O professor pediu para baixar mais a temperatura. Putz, professor, se vai baixar mais a temperatura, ele vai reduzir ainda, vai ficar menor. Então, na reta numérica lá dos negativos, o menor não é aquele que está mais distante do zero? Sim. Então, ele vai reduzir mais duas casas. Ele vai do menos 10, vai passar no menos 11 e vai parar no menos 12. Então, ele baixou para menos 12 graus Celsius. Então, a nova temperatura registrada, menos 12 graus Celsius. Então, a nossa aulinha de hoje, como ela é curta, gente, vocês estão capazes com essa explicaçãozinha de fazer as questões iniciais da nossa apostila. Vocês serão capazes de fazer. Vamos ver o que fala isso aqui. Vocês serão capazes de fazer a questão 1, qual o oposto de um número positivo, qual o oposto de um número negativo. A questão 2, para colocar qual o maior número, qual o menor número e qual o maior número. Lembrando que o menor é aquele que está mais distante da reta numérica, tá? E o maior é aquele que está mais distante da reta... o menor é o mais distante da reta numérica do lado esquerdo. E o menor é o mais distante do lado direito. O maior é o mais distante do lado direito. Colocar um números em ordem crescente. Dica que eu dou para vocês aqui, ó. Coloque sinalzinho de mais nesses números que não tem sinal. Números que não tem sinal é número
positivo, aqui é número positivo, aqui é número positivo e aqui é número positivo. Colocar esses números em ordem crescente é do menor, lembrando que o número menor é aquele número negativo mais distante do zero. Vocês vão se aproximando do zero, os números negativos, depois vão vendo os números positivos. Bem, aqui a questão 4 também é uma escola promoveu jogos esportivos cujos resultados estão descritos abaixo. Ele ganhou 3 pontos, perdeu 8. Aí vocês embaixo vão colocando sinais, vocês podem colocar um sinalzinho aqui, ó. Se ganhou é o quê? Mais. Se perdeu é menos. Se ganhou é mais. O zero não tem sinal, tá, gente? O zero é o nosso centro, nossa origem. Coloque os nomes na ordem, da melhor ordem da pontuação para a pior pontuação. Ele quer os nomes, tá? Não os números. Vocês vão olhar os números, ele quer os nomes, tá? Não falou números, falou nomes. Então, vocês vão colocar os nomes dos estudantes, né? Dos estudantes, dos alunos, em ordem da pior, então é ordem crescente, da pior não, agora em ordem decrescente, da melhor pontuação para a pior. Cuidado que essa 4 é em ordem decrescente, tá? Então, não, ordem decrescente. Aqui, gente, bem, vamos lá. É para colocar verdadeiro ou falso aqui, tá? E aqui responder, aqui vocês podem responder aqui embaixo. Quais das afirmações são verdadeiras? Então, olha só, qualquer número negativo, lá do lado esquerdo, ele é menor que zero? É só olhar na reta numérica. Qualquer número positivo, ele é maior que zero? Qualquer número positivo, ele é maior que zero? Qualquer número positivo é maior do que qualquer número negativo? Questão tranquila. Aqui vocês vão marcar uma reta numérica e vão ver lá naquela retinha numérica de vocês, dá para ver isso. Quais os números que estão entre. Se ele colocasse inclusive, esse menos 5 e mais 4 entrava, mas ele não colocou aqui no enunciado inclusive. Se ele colocasse inclusive, vocês irão colocar menos 5, né? Qual o próximo número depois que vem menos 5 vai chegando no zero? Depois que passou do zero, quem os números que chegam? Então, ele quer entre, não é entre esses números, só os números que estão entre. Aqui é para fazer aquela regrinha, colocar quando for sinal de menos, colocar entre parênteses o valor do y, tranquilo. Aqui, todos os números, tá? Gente, negativo aqui, ó, a menos b, colocar esse número, o b, entre parênteses. Como esse letra C aqui, o valor do C é negativo, para não ficar dois sinais juntos, coloca entre parênteses e usa aquela regrinha que eu ensinei. Sinal de mais, não troca o sinal que está entre parênteses, tá? Então, aqui, questão 9. Um jogador ganhou R$3.000 de aposta e perdeu 3.500. Coloca 3.000 para mais e 3.500 menos e faça aquela operaçãozinha que vocês aprenderam. Aqui, durante uma experiência, a temperatura. Ele caiu a temperatura. Se caiu, vocês podem até colocar assim, ó. Vamos dar uma dica aqui. Aqui vocês podem pular casas. Se ele pulou o professor, olha só, durante uma experiência, a temperatura foi medida que estava em -3. O professor pediu para baixar. Se baixar, isso aqui vai para mais distante do zero, né? -3 é maior, né, do que os números que estão para a esquerda dele. Então, ele tem que ir pulando -5 casas. Ele vai parar onde? Tá? E esses de baixo, o 11, eu vou explicar na próxima aula, tá bom? Foi legalzinho, então a aula acho que dá para vocês fazerem até a questão 10. Quem já fez as outras questões que entenderam, tranquilo, mas na próxima aula a gente vem com mais, porque nós temos pouco tempo de aula, tá bom? Um abraço!